Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observais. Se compararmos os dois textos, vamos ver que ambos falam de mudanças. Primeiro fala de um novo nascimento e o segundo de um novo coração. Coisas diferentes? Na verdade, não. Os dois textos tratam da ação de Deus na vida do homem ao encontrar-se com ele. Trata-se de mudar a visão, mudar a direção, mudar de natureza. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Esse novo nascimento nos mostra que é importante que na nossa vida passemos por mudanças, por transformações. Transformações significativas. E elas podem e devem acontecer a partir do momento em que nós nos encontramos com o Senhor. É o que Paulo, lá em Romanos, vai chamar de transformação de mente, a metanoia. É uma mudança de realidade, uma mudança de paradigma, de referencial. É, de fato, mudar a sua natureza. A natureza que temos hoje é a que está inserida no mundo. E essa mudança é necessária porque a gente já vive desgastado dentro das pressões do mundo. Se você ligar a televisão e ouvir o noticiário, a gente fica até deprimido. Não é verdade? Tristeza, dor, assalto, morte, guerra, fome. O mundo jaz no maligno. Então, quando Deus fala que vai nos dar um novo coração, Ele está dizendo que Ele está nos prometendo que em meio às aflições da vida, Ele vai nos ajudar, como o texto lá de Ezequiel diz, a conhecer e obedecer às suas leis. No mundo que a gente vive hoje, tem sido bastante difícil obedecer a Deus de uma forma plena e pura. Vivemos exaustos das exigências, dos sentimentos e trazemos da sociedade, do cotidiano, muitas coisas, às vezes até para a igreja. A inveja, a cobiça, competições, desavença, discórdia, fofoca, maledicência. Impomos aos outros pesos, tradições e ideais que muitas vezes nos adoece e nos impede de caminhar na direção do Senhor. É como se a gente vivesse carregado de sacos, bagagens
pacotes, coisas que não deveriam estar em nós, na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Coisas que nós já vivemos, que já foi resolvido, que ficou lá atrás. Mas a gente agarra, eu imaginei assim, um sacão de lixo daquele bem grande, a gente agarra aquilo e vem arrastando essa sacola, bota uma caixa embaixo do braço, uma mala no outro, um carrinho cheio de tralha. Um monte de lixo, desculpa a comparação, coisas que nos contaminam de tal forma que Deus precisa entrar e fazer uma transformação profunda em nós. Não é que a gente vai esquecer o que sofreu, mas a gente não precisa reviver. Não é que eu vou esquecer o que o irmão me magoou, mas eu não preciso olhar para ele todo dia e dizer: ele me fez mal. A gente precisa ser transformado e liberto e deixar as bagagens, porque isso ocupa espaço. E está ocupando um espaço na nossa vida que deveria ser de Jesus. Precisamos dar para Jesus o espaço que Ele precisa. Como é que isso funciona? Vamos às comparações. Pensem numa mulher que acabou de engravidar. Que alegria! Mas a notícia vem junto das mudanças de hábitos, de rotinas, de alimentação. Não é verdade? É uma grande mudança na vida da mulher. Para quê? Para que o bebê cresça dentro dela, não é isso? Até que se complete o tempo em que ele estiver ocupando todo o espaço, ele possa sair e contagiar a todos ao seu redor com a sua presença. Mas o que isso tem a ver com o texto? Assim deve ser em nós com a presença de Jesus. Quando Ele chega em nós e habita em nós, que alegria a presença do Senhor na nossa vida. Ele vai habitar. E mudanças precisam acontecer. Mudanças para que Ele cresça dentro de mim. E cresça, e cresça, e cresça tanto que não caiba mais em mim. E através de mim eu possa espalhar a sua presença e a sua graça na vida de outras pessoas. Eu preciso mudar de hábitos, de pensamentos e de ações. Tem muita gente que vem para Jesus de uma forma e quer permanecer desse mesmo jeito a vida toda. Sabe por quê? Porque mudar dói. Porque crescer dói. Mas ele precisa ocupar todos os espaços da sua vida. E os seus pensamentos, as suas ações, os seus desejos precisam estar no trono de Deus. E assim você terá domínio e autoridade para pregar o Evangelho. Mas isso não significa que, quando Jesus ocupar todos os espaços, que eu vou me tornar, ou que nós vamos nos tornar, pessoas perfeitas. Não. Continuaremos imperfeitos. Vamos cair, vamos errar e vamos nos levantar, porque Ele nos dá a certeza de que Ele vai nos ajudar a mudar e a obedecer às suas leis. Nessa jornada, a gente precisa deixar as sacolas. Devemos deixar mágoas, tristezas, ressentimentos. Devemos perdoar, devemos aceitar o outro, compreender a caminhada do outro. Muitas vezes você olha para uma pessoa assim: fulano é antipático, mas nunca deu um bom dia, nunca chegou perto para conversar. Às vezes a pessoa está com aquela carinha ali, estranha, né? Fechada,
porque está passando lutas internas, lutas externas tremendas. E você, na sua santidade, não teve tempo de perguntar se ele estava bem, se ele precisava de uma mão, de uma oração. E a gente precisa aprender que caminhar com Cristo envolve esse desafio de estender a mão para o outro, de estar com o outro, de ouvir o outro, de abraçar o outro. Aí eu não gosto de ficar abraçando, eu não gosto. Mas eu gosto de abraço, mas eu já falei que eu sou meio autista, que eu tenho uma certa dificuldade em me aproximar. Se a pessoa vier, eu vou ficar feliz, mas eu ir lá pedir, para mim é estranho, confesso. Mas, nessa jornada, a gente abre mão de coisas. Às vezes, você quer que Deus mude a sua vida, mas se agarrou num troço. Eu quero isso, quero e quero. Né? Eu me lembro, na minha juventude, ali na 15, nós fizemos um musical uma vez chamado Renúncia. E uma das músicas, a menina dizia assim, que ela queria a blusa azul, jeans lavado, o Ray-Ban e as cartas do namorado. Que ela entregava tudo para Deus, menos aquilo ali. Às vezes, a gente quer que Jesus cresça na nossa vida. Mas a gente separa um espacinho dentro da gente, que diz assim, Senhor, aqui o Senhor não mexe. Isso aqui é só meu. Jesus precisa de espaço, de liberdade, para estar e ocupar todos os espaços da nossa vida. Sabem por quê? A gente também vai precisar abrir mão de sentimentos. Sentimentos. Bons e ruins. Mas que, se não estiverem de acordo com a vontade de Deus, você precisa abandonar. Às vezes, a gente vai precisar abrir mão de lugares. Deixar de ir aqui e ali. E, às vezes, é difícil. Ai, estou tão acostumada. Ai, eu gosto tanto de ir lá. Mas, às vezes, a gente precisa abrir mão desses lugares, porque essas coisas podem nos levar a um lugar espiritual, às vezes físico, onde ninguém deseja ir para nos buscar. Às vezes você está tão longe, tão ocupado com as suas coisas, que você não está disposto a parar e ir lá buscar alguém que precisa de Jesus. Há lugares que ninguém vai, mas ele vai. Max Lucado diz, um livro dele, assim: os lugares onde ele foi nos alcançar revela quão longe ele irá para nos tocar. E eu pergunto a mim, a você, até onde você está disposto a ir para tocá-lo? Até onde você é capaz de ir para estar com o Senhor? Lugares externos? Às vezes sim. Lugares internos, profundos, escondidos. Lugares onde você se escondeu. Lugares onde ninguém vai, mas ele vai. Ele vai porque ele deseja nos transformar. Tito diz, pois também nós, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados,
escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esse é o desejo do Senhor, que nós deixemos o peso, o pecado, a injustiça, a maldade, a ganância e tantas outras coisas que a gente encontra facilmente ali na esquina. Eu não sei o que está nos seus lugares interiores. Confesso que às vezes nem eu entendo, nem sei muito bem onde estão os meus lugares mais profundos. Mas Ele sabe. Talvez você não saiba, mas Ele sabe. Nós não podemos tudo. Podemos? Não. Mas Ele pode. Ele vai, Ele sabe e Ele pode. Ele é Pai. Nos dias de hoje, as figuras paterna e materna andam um pouco distorcidas. Mas vou continuar com a minha comparação. Lembra da mulher? Do bebê? Então, o bebê cresce e nasce. E cresce, e cresce. Para facilitar a compreensão, eu vou dizer para vocês que Deus deixou na terra um ser especial. A Sara falou assim: mãe, baixa um download, como é que é isso? É polvo. Será que esse ser pode tudo? Não. Deus pode tudo, mas mães podem quase tudo. Não é verdade? Já observaram que tem coisas que só a mãe consegue fazer? Só a mãe. Só ela entende, só ela conserta. O mais tradicional, só ela acha. Mãe, onde está? Já procurei. Está lá. Não está. Tem até o meme, né? Você foi achar e acha. Caiu no buraco negro. Desde casa, a mãe acha. Da mesma maneira que a mãe entende, conserta, cuida, consola, Deus faz na nossa vida. Tem até um texto que diz, né, ainda que a mãe se esqueça, eu não vou me esquecer. Porque Deus pode tudo. A mãe, quase tudo. Quando a gente se perde, Ele nos acha. Por que eu comparei a mãe? Porque assim como ela vai estar com seu filho para sempre, enquanto ela estiver nesta terra, o Senhor estará com você para sempre, nesta terra e além dela, porque Ele nos deu a vida eterna. A semelhança da mãe que vê e sente o seu filho crescer dentro de si, você precisa ver e sentir Jesus crescer dentro de você. Ele precisa crescer em nós, até que a gente possa transbordar. Quebrados, desgastados, imperfeitos, mas cheios para transbordar. A presença, a graça, o amor e a palavra do Senhor na vida da gente e através da gente para os outros. Em Efésios diz:
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E só então poderemos dizer o que Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vivo em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Como evidenciar a Cristo? Como eu posso entender a altura, a largura e a profundidade desse amor? Que o próprio texto diz que ele excede o nosso entendimento. Por mais que eu tente, que você tente, a gente nunca vai conseguir compreender o tamanho desse amor. E como evidenciar a Cristo? Não se trata de riquezas, bens ou poder. Você vai passar na rua e vai dizer: olha lá, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vitoriosos, são ricos, poderosos. Muitos têm pregado esse evangelho de posses. E muitos têm deixado a fé por se sentirem incapazes de obter tais conquistas. Muita gente tem saído das igrejas porque não tem posses, porque se sentem envergonhados, porque vivem num lugar onde se prega o evangelho dos bens, das conquistas, dos poderes. Eu quero te fazer uma pergunta. Deus te honrou? Você acha que Deus não te honrou porque você não tem um iate? Uma mansão? Uma conta bilionária? A que Senhor você segue? Deixa eu te contar uma coisa, baixinho aqui. Jesus não tinha nada. Ele não tinha posses. Ele não tinha nada. Mas ele nos deu tudo. Todas as vezes que ele agiu, ele não precisou de nenhum bem. Ele disse que se tivéssemos fé, faríamos coisas grandiosas. E muitas vezes não temos feito coisas grandiosas, porque não temos fé. Eu sempre me lembro do grão de mostarda. Outra pergunta. Em seu tempo, lá para os poderosos da época, Jesus era grande? Claro que não. Alguns se perguntavam, até com desdém, como um carpinteiro de Nazaré pode fazer tais coisas? Mas nunca o acusaram de pecado, de traição, de mentira. Sabem por quê? Em sua humanidade, Jesus era um homem comum, assim como eu, assim como você. Um homem comum que prestava atenção em coisas simples e comuns. Uma cidade sobre o monte, um cisco no olho, um cego no caminho, um aleijado na calçada, um grão de mostarda, um toque na veste. Você não precisa demonstrar riqueza para demonstrar o poder de Deus na sua vida. Você não precisa ter riqueza para tê-lo, porque ele não pode ser comprado. O Senhor
nos comprou. E eu ouvi a vida inteira dizer assim, ele nos comprou a preço de morte. Não, ele nos comprou a preço de vida. Ele não nos deu a sua morte. Ele passou pela morte, mas ele nos deu a vida. Foi a preço de vida. Parece igual, mas se você pensar direitinho, é um pouquinho diferente. Sabe o que você precisa para ter esse amor que excede o entendimento? Para estar ao lado de alguém que vai te buscar onde ninguém vai, que sabe o que está no seu coração, quando às vezes nem você mesmo sabe, que pode transformar toda a sua vida. Basta você crer e aceitar esse amor e se deixar ser transformado por ele. Ele precisa de espaço para crescer dentro de você. Mas se eu não tirar de dentro de mim as sacolas, as bagagens, ele vai ter um espaço muito pequeno. E aí eu passo a vida inteira na igreja achando que Deus não é tão poderoso quanto era. Deus não mudou. Nós é que limitamos a sua ação dentro de nós. Que a gente possa refletir essa noite em como nós podemos deixar para trás as contaminações do mundo e andar na contramão dele. Nós não podemos pagar pelo que ele fez, porque ele nos comprou. Recebemos um presente, a vida eterna. Ele nos enviou um depósito imenso. Querem saber o valor do Pix? O Espírito Santo, que está dentro de nós, nos guiando, nos guardando. Permita, nessa noite, ainda que você seja crente de 50 anos, batizado, permita nessa noite que Jesus ocupe espaço, libere espaço para que ele cresça. Quando você estiver longe, ele vai. Diga a ele, Senhor, eu estou longe. Ele vai te buscar. Sem saber o que fazer, ele sabe. Impotente diante das circunstâncias, ele pode. Abra o seu coração imperfeito para viver esse amor. Um amor que a gente nunca vai entender completamente. Apenas aceite que ele cresça.